como a troca de memórias, né? E eu quero começar com o versículo bíblico que fala assim, lá em Lamentações 3:21, diz o seguinte, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se esse versículo bíblico, ele pontua que eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, significa que eu posso trazer à memória coisas que não me dão esperança. Coisas que, ao contrário, vão tirar a minha esperança. Mas dentro disso existe uma escolha, né? E essa escolha, falada lá em Deuteronômios 30, quando eu estava lendo isso, eu falei, nossa, agora tudo que a gente enxerga tem a ver com o coração, né? Tudo que você vê tem a ver com o coração. Lá em Deuteronômios 30, Deus diz assim, ó, eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda diz assim, ó, escolhe, pois, a vida. E aí, se nós formos trazer isso para dentro do nosso coração, no que diz respeito ao nosso coração, cada escolha que nós fazemos, ou ela vai levar à vida, porque a fonte da vida é o nosso coração, ou ela vai levar à morte. Vai depender da memória que eu vou escolher gravar no meu coração, né? As memórias, elas são... Então, vamos partir do princípio assim, vamos ver primeiro o que é memória, o que é essa memória dolorosa que nós vamos falar, o poder de nós podemos mudar essas memórias. Então, as memórias, elas são registros. E esses registros, eles vão se encontrar onde? Dentro do nosso coração. E como dele flui vida ou flui a morte, se nós nos apegarmos às memórias dolorosas para vivermos dela, todo o nosso corpo vai trabalhar com essas memórias e isso vai se tornar tóxico. Então, as células do nosso corpo, elas vão refletir aquilo que as memórias do coração estão registradas. Por isso que Deus fala para nós escolhermos, né? Põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, a palavra fala, né? Então, todo o nosso corpo, ele vai sofrer, porque as células, elas trabalham, todas as nossas células têm memórias, já foi comprovado isso, e elas trabalham com a memória que é registrado nelas. Ou seja, o meu coração, ele envia um registro, o cérebro capta e manda para as minhas células. Se as minhas células recebem memórias, aquilo que está doloroso do meu coração, as células, elas vão agir com essas memórias. E todo o meu corpo, então, vai sofrer. Provérbios, ele comprova, dentro de todos os livros da Bíblia, Provérbios é o que mais foca no coração, né? Inclusive acerca da sabedoria do coração, né? A sabedoria, quando a gente estuda lá Isaías 11, Isaías 11, ele fala assim, que tem o temor do Senhor, né? Que fala de Jesus. E daí fala que Jesus, ele vem, tem sabedoria, conhecimento, fortaleza. E se nós formos registrar todos essas manifestações, né, do Espírito Santo, de sabedoria, conhecimento, fortaleza, inteligência, temor, tudo isso, no homem, ele está registrado em partes do corpo da gente, ele é ligado a partes do corpo da gente, né? A inteligência é nos lábios, você abre a boca com inteligência. Os olhos trazem o conhecimento, no coração é a sabedoria. E o foco, né, o grande foco de Provérbios é ligado à sabedoria. E essa sabedoria, ela é totalmente ligada ao coração, quando Salomão fala, né? E, inclusive, assim, o homem mais sábio acabou pervertendo seu coração. Ele falou tanta sabedoria, e no final de seus dias, ele próprio não guardou seu coração, que ele fala em Provérbios 13. Ele não guardou seu coração.
Ele deixou o coração ser pervertido pelas mulheres, né? Então, nós podemos falar de sabedoria, conhecer a sabedoria, mas se nós não vigiarmos o nosso coração, o nosso fim não vai ser em nome de Jesus. Se nós não guardarmos, pode acontecer um fim diferente do que nós conhecemos. Porque Salomão escreveu o livro sábio de Provérbios, e ele, no final da vida, ele não viveu esse livro, o que ele teve de conhecimento, ele mesmo não viveu, que a palavra fala que as mulheres perverteram o coração dele, né, trazendo os deuses. Então, a nossa prática e o vigiar do coração, ele tem que ser constante, para que não haja, em algum momento, em algum segundo, uma tortuosidade do coração, a ponto de nós acabarmos deixando de viver o que é aquilo que a palavra tem para nós, que é o que nós temos recebido, né, de verdades. E aqui em Provérbios, então, nós vemos que Salomão, ele foca muito no coração, ele fala bastante do coração. E então, eu coloquei aqui 3 passagens dentro de Provérbios que vão falar sobre o nosso coração, acerca dessa escolha, de escolher a vida, né, que eu acabei de falar de Deuteronômio, diz assim, então, Provérbios 14:30, o coração com saúde é a vida da carne. Ou seja, se o meu coração é saudável, o meu físico vai ser saudável também. Então, aquelas doenças que são produzidas, autoimunes, produzidas no emocional, tudo, elas não vão existir. Porque o coração com saúde, ele traz vida para o meu corpo, para a minha carne. Porém, a inveja é a podridão dos ossos. E uma vez meditando nessa palavra, o Senhor me disse acerca do câncer nos ossos, vir da inveja. E na época que eu estava meditando isso, foi no ano de... não me lembro, tá bom? Antes de 2000, tá? Lá no século passado. Eu lembro que quem estava na presidência era o Collor. E o irmão dele, depois que ele assumiu o governo, ele morreu de câncer nos ossos. E aí começaram a fazer um monte de... fizeram reportagens acerca da vida dele e tudo. E uma das coisas que veio à luz é que, na verdade, parece que a política estava no sangue dele. Ele queria ser alguma coisa na política, e quem foi o irmão dele. E diz que ele se posicionou no sentido de inveja com relação ao irmão, de raiva do irmão ter conseguido e ele não, e logo em seguida ele morreu de câncer nos ossos. Então, a palavra está escrita, e ela é a verdade, ela se cumpre, né? Então, nós temos que manter o quê? Um coração com saúde. O outro, um coração bem disposto, alegre, tem 2 versões, tá? Peguei as 2. Coração bem disposto numa, alegre na outra. É um remédio eficaz, mas o espírito abatido consome as forças. Então, aqui eu vejo a depressão. Se o coração ele está alegre, à sua volta pode ter coisas que não são boas, mas você levanta. Agora, se você se abate, então as forças vão embora. Então, o guardar do nosso coração, ele é, assim, primordial na nossa vida. É um versículo para ser vivido dioturnamente. E o terceiro, a esperança demorada faz o coração ficar doente ou traz fraqueza para ele. Mas o sonho realizado é árvore de vida. Então, se a nossa esperança, as nossas memórias, elas se ligam à nossa esperança e não nos remetem a ficar dizendo assim, está demorando demais, não acontece, Deus não me ouve, eu vou enfraquecer o meu coração, ele vai ficar fraco. Então, nós precisamos ter o cuidado de zelar por aquilo que está sendo escrito no nosso coração. Porque nós já aprendemos que o que nós vivemos hoje
foi plantado no nosso passado. Então, se nós não queremos viver no nosso futuro uma repetição do que a gente vive hoje, então nós precisamos guardar o nosso coração e trocar as memórias deles. Porque se nós não trocarmos a memória do nosso coração, daqui a algum tempo vai se repetir aquilo que nós não queríamos que acontecesse. Porque o nosso coração, ele escreve coisas que nós vamos viver. Está escrito lá. E exatamente, o nosso amanhã, ele é programado hoje. Então, vamos ver. Mas nós podemos, então, escolher. Então, nós vamos dizer que nós escolhemos a vida. Aquilo que é proposto para nós escolhermos a vida. E para nós escolhermos a vida, o que acontece? O nosso coração, ele tem que ter registros daquilo que é bom. Nós vamos ter, depois, tem uma listinha daquilo de como nós endireitarmos o nosso coração, né? Trocarmos essas memórias. Então, vamos ver, então, como que essas memórias dolorosas, elas funcionam no nosso coração. E enquanto a gente está vendo isso, eu gostaria que nós pensássemos um pouco em coisas que nós vivemos lá na nossa infância, tá? Porque depois nós vamos finalizar com uma coisa voltada para a infância. Então, quando a gente estiver falando dessas memórias dolorosas, né? Infância ou adolescência, mas coisas que registraram de forma errada no nosso coração, tá bom? Então, como que essas memórias dolorosas, elas funcionam? Através de associação. Como que eu vou descobrir que eu tenho uma memória dolorosa? Como quando eu associo. Quando alguma coisa no meu presente, quer seja uma pessoa, quer seja uma circunstância, quer seja um cheiro, um gosto, uma visão, ela faz com que, na hora que eu me depare diante dela, ao invés de eu viver aquele momento, eu me remeta ao passado. E esse passado é como se ele estivesse acontecendo exatamente no agora. E ele me faz mal. Então, aí está acontecendo uma memória dolorosa. Deu para entender? Vou falar de novo. Ó. Quando que eu vejo que tenho uma memória dolorosa? Quando eu associo alguma coisa que já me feriu lá no passado, e eu me deparo com uma situação, ou com uma pessoa, um cheiro, gosto, alguma coisa, que me faz, ao invés de viver o momento de hoje, faz com que eu me lembre e me faça mal alguma coisa que eu já vivi no passado. Como se eu estivesse vivendo de novo. Aí, nesse momento, as toxinas que estão lá no meu cérebro, né, que foram enviadas do meu coração, elas muitas vezes elas vão disparar como um gatilho, fazendo com que haja o adoecer, momentos de raiva, compulsões, vícios, desconfiança, e aí por diante. Então, os nossos sentimentos, eles vão ficar bagunçados. E eles vão levar a comportamentos que vão mostrar que aquela memória, ela continua dolorosa. Então, por exemplo, tem pessoas que quando passam por uma situação, né, vou dar um exemplo. Eu, quando eu, acho que agora eu já não sei mais, faz um tempo que não acontece, espero estar curada. Mas quando eu passava por momentos de tristeza, a primeira coisa que eu tinha era dor de estômago. Tem pessoas que, quando passam por tristeza, vão comer. Se lançam na comida. Vão comer chocolate, né? Tem gente que, quando passa por tristeza, vai dormir. A fuga é o sono. Deita e dorme. Né? Tem outras que explodem quando vem alguma situação. Então, tudo isso, todas essas... Quando eu percebo... Exatamente, forma emocional. Quando eu percebo que
eu vivo alguma coisa no presente, mas isso rapidamente me repete alguma coisa que aconteceu no passado e eu me sinto mal, a memória ainda não foi sarada. E nós precisamos corrigir isso. E podemos, porque essas memórias elas podem ser trocadas. E nós vamos começar com a troca de memória do nosso próprio Deus, tá bom? Deus é maravilhoso, né? Ele dá o exemplo. Ele não fala para você fazer. Ele faz primeiro e nos ensina. Então, lá em Isaías 43, no versículo 25, fala assim: somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Então, Deus troca a memória que ele tem acerca dos nossos pecados, ele escolhe não nos olhar mais como pecadores, por causa dele mesmo, ele diz. E aí, isso daí aparece, se remetendo a esse trecho da palavra, lá em Hebreus 8:12. Em Hebreus 8:12, tinha marcado, caiu minha caneta, então eu vou demorar um pouquinho para achar. Em Hebreus 8:12, ele fala assim: eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Escolha de Deus. Então, Deus mesmo escolhe sair dessa memória dolorosa acerca do nosso pecado, de nós pecarmos contra ele, para escrever no coração dele, porque nós nos relacionamos com Deus de coração para coração, a memória de que nós somos justificados em Cristo. A gente tem que lembrar que Deus, ele não se esquece dos nossos pecados. Ele escolhe não se lembrar mais. É bem diferente. Vai acontecer a mesma coisa com a memória dolorosa. Não é que vai ser apagado da nossa memória aquilo que nós vivemos. Mas essas memórias não vão nos ferir mais. Então, o que o Senhor faz? Ele nos vê agora de uma maneira diferente. De pecadores, nós passamos a ser os filhos redimidos. Aquele que ele quis resgatar. Então, aqui nós temos a primeira chave para a gente virar essa nossa memória. O que é? Se Deus deu o exemplo para nós, e hoje, nós não somos mais nossos, nós nunca fomos nossos, né? Mas hoje a gente tem certeza que nós não somos mais nossos, mas nós estamos em Cristo. Então, nós somos empoderados pelo Espírito Santo para podermos mudar todas essas memórias dolorosas. Como que nós vamos trocar, então, essas memórias? Então, aqui estão algumas instruções para nós começarmos a meditar para trocar essas memórias. Número 1, nunca esconder o que está no nosso coração. Esse esconder não é dos outros, não, é de nós mesmos, tá bom? E é nesse esconderijo de nós mesmos que nós vamos fazer a fuga. Comer, dormir, explodir, ter compulsão. Então, não esconder. A gente precisa enfrentar aquilo que está dentro do nosso coração e que é uma memória dolorosa. Não esconder. Não fugir, fazendo aquela negação de que não existe. E nem culpar a outro. 3, não esconder, não fugir, nem transferir a culpa. A gente tem falado em todas as coisas que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso coração. Segundo, quando nós detectarmos uma memória dolorosa e ela for vir à tona, a primeira atitude que a gente tem que fazer é parar, ir lá para a zona do nosso coração, entregar para Jesus a percepção que nós tivemos. Lembra que a memória dolorosa era uma associação? Então, nós vamos entregar para Jesus a percepção que nós tivemos daquela memória dolorosa, rejeitar que ela continue fazendo parte da nossa vida,
e parar de atribuir valor para ela. Isso é muito importante. Porque enquanto nós valorizarmos essas memórias dolorosas, elas não vão poder ser trocadas. Vocês já viram pessoas que, quando você vai conversar com ela pode estar conversando sobre um monte de coisa, mas se der abertura, ela volta a falar de uma situação que ela viveu há não sei quanto tempo atrás. E assim, todas as outras conversas foram 5 minutos. Mas aquela ali, se você der corda, ela passa o dia inteiro falando sobre ela. É um alimento, gente. Se torna a memória... Olha o perigo. Uma memória dolorosa pode se tornar um alimento. E enquanto nós dermos valor para ela, ela não vai a dor não vai poder, a dor não vai acabar. Nós não vamos conseguir acabar com ela. Então, nós precisamos parar de atribuir valor para essas memórias que são dolorosas. Terceiro, deixar o passado no passado. Deixa ele lá. Ele não faz parte mais da nossa vida. Exatamente. A dor vira coroa, você está certíssimo, isso mesmo. A dor vira coroa do nosso eu. Né? Você carrega ela para tudo quanto é canto. Então, deixa o passado no passado. Quarto, escolha ter pensamentos de amor, perdão e refletindo sobre a bondade de Deus. Se você traz para sua memória a bondade de Deus dentro daquela situação que você viveu e que te machucou, você consegue mudar essa memória dolorosa por uma memória de cura. E lembra que nós vimos a semana passada, ser retrasada, que a gente pode redimir o nosso passado? Aquilo que nos machucou pode servir para nós curarmos outros. Se essas memórias já não forem mais dolorosas. Nós escolhemos que elas não sejam mais dolorosas, elas sejam só memórias, mas elas não sejam mais dolorosas. Outro, não endureça o seu coração esquecendo-se do que é bom. E aí, então, aqui nós vamos ver uma passagem bíblica que fala lá de Marcos, 8, 17 e 18. Logo depois que Jesus multiplicou os pães, Jesus fala assim para eles, que é para eles, Jesus entra no barco, né, ele está indo com eles para um lugar, e daí Jesus fala assim para eles, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos começam a discutir entre eles, falando assim, acho que Jesus está falando isso, porque nós esquecemos de trazer pão. E Jesus, que conhecia o coração deles, né, Jesus pega e fala assim, eu não acredito que vocês estão discutindo por causa de pão. Vocês não compreendem, nem percebem. O coração de vocês se endureceu. Vocês não se lembram do que acabou de acontecer? Jesus acabou de multiplicar pão. Será que era preciso ele fazer não interessava se tinha pão ou não tinha pão ali. Jesus ia fazer ter pão se precisasse. O fermento dos fariseus não tinha nada a ver com isso. Mas muitas vezes, olha a importância, o endurecer do coração está quando a gente esquece daquilo que a gente viveu de bom e só guarda aquilo que é ruim. Se nós endurecermos o nosso coração, as memórias não vão ser trocadas. Nós vamos continuar vivendo aquilo que é doloroso. Sexto, rejeitar a mentira. Que mentira que é essa? Não consigo, não posso, é impossível. Não quero mais pensar nisso. Se continuar fugindo, a gente não enfrentar, a gente não vence. Nós precisamos entender que em Cristo a gente já começa na vitória. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece.
Nós podemos entrar nas memórias dolorosas e mudá-las a nosso favor. E o último que eu registrei aqui, que é o que nós vamos fazer aqui, uma dinâmica, é convidar Jesus a entrar nessas memórias. Vamos trazer Jesus para essas memórias, vamos colocar eles dentro delas. Né? No sentido aqui que eu falei aqui né, de mudar a percepção, na hora que eu estava meditando sobre isso, Deus fez me lembrar que, quando fala, né, da memória dolorosa, quando ela vem à tona, para a gente ir lá para a zona do nosso coração, para entregar a nossa percepção, quando eu nem sei quantos anos eu tinha, eu era criança ainda, devia ter uns 9, 10 anos, e eu fui passar um dia na casa de uma amiga minha. Era férias, a gente estudava o ano inteiro juntas, né? A gente era da minha equipe de trabalho, a gente fazia, e daí um dia minha mãe falou assim: vou deixar você passar a tarde na casa dela. E a primeira coisa que a minha mãe disse a hora que ela saiu de bicicleta foi assim: não ande de bicicleta. Não ande de bicicleta. Minha mãe pegou o carro, foi embora. Essa minha amiga falou assim: acabei de ganhar a bicicleta, vamos dar uma volta? Apaguei totalmente o que minha mãe tinha dito, subi na garupa de uma pessoa que tinha acabado de ganhar a bicicleta, mal sabia ela dirigir, quanto mais com uma na garupa, e a casa dela ficava num morro, 1h da tarde, e ela não conseguiu frear na hora que desceu a rua dela, e eu fui arrastada num asfalto de janeiro, de 1h da tarde, porque eu caí da garupa. Eu fiquei inteira em carne viva, joelhos, ombros, palma das mãos. O lugar que vocês imaginam que caiu no chão ficou em carne viva, porque eu fui arrastada. Eu toquei a campainha da casa dela para entrar desse jeito, a mãe dela não tinha me visto ainda. Inteirinha em carne viva. E a única coisa que vinha no meu coração era assim: não ande de bicicleta. Durante muito tempo, eu pensei assim: se minha mãe não tivesse dito isso, eu não teria caído. Olha a percepção errada. Eu não entendi que minha mãe estava me guardando por ela ter acabado de ganhar a bicicleta. Eu entendi que a minha mãe tinha lançado uma palavra que não era boa para mim. Olha que horror. E durante muito tempo, quando eu pensava nisso, eu pensava assim, na minha mãe, como se ela tivesse me amaldiçoado. E não me dado um conselho que era para me guardar. Eu, assim, fui livre da surra que eu devia levar, porque eu tinha tanta ferida no corpo que não tinha nem onde me bater, né? Então eu fiquei livre de apanhar, de ter desobedecido. Mas a percepção que eu tive foi o oposto do que minha mãe quis fazer comigo. Porque quando ela conversou comigo, ela falou assim: eu sabia, quando ela saiu com a bicicleta, que ela tinha acabado de ganhar a bicicleta, que a bicicleta estava tinindo. E no coração dela veio: se elas andarem de bicicleta, podem se machucar, porque ela não sabe andar de bicicleta direito. Exatamente o que aconteceu. Então, a percepção do nosso coração, muitas vezes, numa situação, ela não é a realidade do que aconteceu. Nós enxergamos de maneira deturpada. Eu enxerguei como se minha mãe tivesse lançado uma palavra contra a minha vida. Ao invés de entender que eu deveria ter obedecido, porque ela sabia que poderia acontecer alguma coisa comigo pela minha amiga não saber dirigir direito uma bicicleta, né? Ter acabado de ganhar. Então, quando a gente convida Jesus para entrar nessas memórias, nós podemos, então, mudá-las. Nós podemos mudá-las. E a partir do momento que nós mudamos essas memórias, nós podemos, então, viver situações que vão ter cheiro, gosto, uma realidade parecida, mas elas não vão mais nos fazer mal. É assim que a gente sabe que a nossa memória foi curada, que a memória do nosso coração foi curada.
quando nós nos deparamos com as mesmas situações, mas isso não nos causa mais dano. Não faz mais mal para o meu coração estar naquela situação. Não faz mais mal no meu coração ter aquele tipo de conversa. Ou então me deparar com um cheiro que para mim fazia mal no passado, porque me lembra alguma coisa dolorosa. Então, se essa dor foi embora, significa que eu troquei a minha memória e que ela não me causou mais dano. E aí eu posso redimir o meu passado, ensinando outros a trocar a memória. Amém? Então, eu vou pedir para a gente encerrar, eu vou pedir para a gente estar fechando os nossos olhos e nos lembrarmos de uma memória, né, dolorida, lá do nosso passado, né? Uma coisa que a gente lembre ainda com pesar, com dor, às vezes dá até ânsia quando você pensa naquilo lá, tem gente que passa mal quando pensa numa coisa que feriu, e que ainda não foi apagada essa dor que está no coração, né? Então, eu quero que a gente pense em situações, ou lá de criança, ou na adolescência, pode pensar com relação a pai, mãe, o que for, tá bom? Então, nós vamos fechar os nossos olhos, e dentro dessa situação que nós estamos enxergando, onde tem a pessoa que me feriu, a situação que me fez mal, aquilo que marcou o meu coração e fez com que cada vez que eu lembre dele hoje, ainda me machuque. Então, eu vou pedir para agora a gente se ver nesse mesmo lugar, agora, e nós vamos começar a ouvir passos. E vem um perfume gostoso, vem um cheiro de vida, uma coisa que alegra o meu coração, mesmo eu estando nessa situação. E, de repente, eu ouço a voz, e a voz é de Jesus. E Jesus, ele se aproxima de mim e ele me diz assim: eu vim aqui porque eu sei que nessa situação você precisa de mim. E eu quero agora te abraçar, te acolher, te colocar envolto nos meus braços e dizer que aquilo que você sofreu nesse dia que você viveu isso, eu estava presente. Você não estava sozinho. Só que naquele tempo você não conseguiu me enxergar. Mas hoje eu me faço visível dentro dessa situação. E eu quero te dizer que quando eu entro na situação, eu vim para tirar toda a dor. Então eu quero que agora você olhe nos meus olhos e me veja junto com você nessa situação. E saiba que a dor que você sofreu, eu também sofri. Mas essa dor que você sofreu, eu carreguei na cruz, para que essa memória do seu coração fosse mudada. Eu te ponho debaixo das minhas asas e te digo que você está escondida dentro de mim. E que nunca mais essa situação vai acontecer. Porque eu entrei nela para te curar. Para que você possa, cada vez que você se vê num lugar parecido, numa situação parecida, você possa olhar para trás e me enxergar te resgatando dessa situação, para que nunca mais ela seja dolorosa na sua vida. Amém?